Livro de Provérbios, capítulo de número 5. Certo homem estava cortando árvores, quando uma delas caiu sobre ele. Esta história é verídica. A árvore quebrou uma de suas pernas e o prendeu ao chão. Ele gritou por mais de 1 hora, mas ninguém apareceu para ajudá-lo. Foi então que concluiu: minha única saída para escapar desta árvore é cortar a perna. Ele fez um torniquete e logo depois, com a faca que tinha, cortou a pele, os músculos e por fim o osso. Quando se viu livre da árvore, ele se arrastou até uma escavadeira. Com ela foi até o caminhão, e com o caminhão foi ao hospital. Quando chegou, sua perna estava sangrando em profusão, mas ele acabou sobrevivendo. Perdeu a perna, mas não perdeu a vida. Se estivesse no lugar dele, você seria capaz de fazer o mesmo? Eu espero que nunca tenha de perder uma perna para sobreviver. Ainda assim, a mensagem que quero destacar permanece verdadeira. Nenhum cristão ganhará o céu sem perder algo na terra. Falando do pecado sexual, Jesus disse: se o seu olho direito o fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. É melhor perder uma parte do corpo do que ser todo ele lançado no inferno. É pesado? Sim, mas é a verdade. Por isso Paulo escreve aos Colossenses: façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Imoralidade sexual, impureza e paixão. Pois é por causa destas coisas que vem a ira de Deus sobre os homens. Não é o que temos ouvido recentemente, é? Dormir com alguém aqui e ali simplesmente não é importante. Se você passa o dia salvando pessoas no hospital. Acessar pornografia é algo totalmente irrelevante, caso esteja envolvido com as grandes causas da atualidade. Será mesmo? Nas palavras do pastor John Piper, as questões sociais e globais são realmente importantes. Mas a razão de sua importância são as pessoas. E o aspecto mais importante sobre as pessoas é que, diferentemente dos animais e das árvores, elas viverão para sempre, glorificando a Deus no céu ou desprezando-o no inferno. As pessoas não são importantes porque respiram. As pessoas são importantes porque podem honrar ou desprezar a Deus muito tempo depois de parar de respirar. Por isso, amigos, nós temos de concluir com Jesus, com Paulo e com Piper, que as consequências dos pecados sexuais serão muito piores do que as consequências das guerras, das catástrofes e das pandemias. O autor de Provérbios sabia disso. E pensando no maior bem dos jovens, ele os chamou para uma conversa de pai para filho. Vamos ouvir? Leiamos para começar o verso de número 1 do capítulo 5 de Provérbios.
O texto inspirado nos diz: meu filho, dê atenção à minha sabedoria. Incline os ouvidos para perceber o meu discernimento. Oremos mais uma vez, queridos. Senhor, nós nos aproximamos de Tua palavra nesta hora. E nós sabemos, ela é lâmpada para os nossos pés. É luz que ilumina os nossos caminhos. Espírito, nós te rogamos, tome a palavra e a aplique ao nosso coração. Nós precisamos de luz. Nós precisamos de iluminação espiritual. Não só para entender a palavra, mas também para entender a vida a partir da palavra. Nós queremos ser crentes em todos os dias da semana e em todas as áreas da vida. Por isso nós te pedimos, Espírito, ajuda-nos a compreender este texto e a praticá-lo para a glória do nome de Jesus Cristo. É no nome dele que nós oramos. Amém. Depois de sua introdução, o sábio abre uma série de palestras. O brado, filho meu, que aparece em todas elas, é o apelo de um pai que quer ver o filho abraçando a sabedoria. E de tudo o que diz, nada é mais repetido do que a tentação sexual. Como escreve certo estudioso do livro, Provérbios fala mais sobre a tentação sexual do que de qualquer outro assunto. Por 5 vezes ao longo do livro, o autor propõe que a maior marca da sabedoria na vida do jovem são suas decisões diante da pressão da tentação sexual. É o que temos, por exemplo, no capítulo 5. O texto basicamente é um grito de alerta: meu filho, tenha cuidado com os pecados sexuais. Eles podem ser mortais. É a esta mensagem que precisamos dar ouvidos, queridos. E eu estou pensando em todos nós, pais e filhos, homens e mulheres, casados e solteiros. Todos nós precisamos ter cuidado com os pecados sexuais. Por quê? E como podemos ser ajudados por este texto da sabedoria de Deus? Para facilitar a compreensão e seguindo a orientação de um comentarista, eu dividi este texto como um diálogo. Nós vamos começar com o que eu chamei de filho. É hora de ter uma conversa séria. Os versos 1 e 2 falam da responsabilidade dos pais. Como sempre deveria ser, aqui é o pai que toma a iniciativa e pede ao filho. Versos 1 e 2. Meu filho, dê atenção à minha sabedoria. Incline os ouvidos para perceber o meu discernimento. Assim você manterá o bom senso, e os seus lábios guardarão o conhecimento. As expressões minha sabedoria e meu discernimento não revelam orgulho. Trata-se da pura verdade. Os pais sabem mais. Já viveram o bastante para discernir os perigos desta vida. Se os filhos ouvirem, eles também serão sábios na hora de tomar decisões.
Mas de que estamos falando? Porque os filhos precisam ouvir a sabedoria de seus pais. Os versos 3 e 4 respondem. O autor sagrado escreve: pois os lábios da mulher imoral destilam mel. Sua voz é mais suave que o azeite, mas no final é amarga como o fel, afiada como uma espada de 2 gumes. É por isso que os filhos precisam ouvir a voz de seus pais. Há outra voz no mundo que concorre com a voz de casa. É a voz da imoralidade sexual. E como observa um comentarista, embora o texto fale da mulher imoral, porque se trata de uma conversa de pai para filho, é óbvio que podemos substituí-la pelo homem imoral. Seja como for, o que precisa ficar claro é: a voz da imoralidade destila mel ao início, mas no final se torna amarga como o fel. É suave como o azeite, porém geralmente acaba se transformando em espada que machuca por fora e principalmente por dentro. E isso não é o pior. De acordo com o pai de Provérbios, versos 5 e 6, os pés desta mulher descem para a morte. Os seus passos conduzem diretamente para a sepultura. Ela nem percebe que anda por caminhos tortuosos e não enxerga a vereda da vida. Nunca termina apenas com pizza. Não fica só em sexo, querido. O pecado sexual nos coloca em um caminho que vai dar diretamente na morte. Como veremos em breve, ele gera sofrimento para muita gente. E querendo poupar o filho, o pai parece estar gritando de pé: não tome este caminho, eu sei onde ele vai dar. Você só vai encontrar dor e sofrimento. É o que quer para você, jovem? Será que é o que sonhou para o seu filho, meu irmão? Se não desejamos ver os filhos em sofrimento, nós precisamos assumir a responsabilidade. Quem vai alertá-los sobre os perigos dos pecados sexuais? Quem vai ensiná-los sobre a bênção de Deus para o sexo no casamento? Em uma pesquisa feita entre 100 seminaristas, o Dr. David Merck verificou que 65% deles nunca haviam recebido instrução sexual dos pais. A maioria disse ter aprendido com amigos. E 30% dos alunos confessaram que aprenderam por experiência pessoal. Irmãos queridos, este não é o ideal de Deus. O pai de Provérbios toma a iniciativa, se apressa para dizer ao filho: tenha cuidado com a tentação sexual. Não deixe que seu filho aprenda com a internet. Não entregue algo tão caro na mão das amigas de sua filha. Nós precisamos assumir a responsabilidade antes que seja tarde demais. Mas é claro, os filhos também são responsáveis. A quem vocês vão ouvir, jovens? Como aprendemos com o sábio, o pecado sexual pode
E geralmente começa com palavras. Eu estou pensando nas palavras que ouviu do colega de trabalho. Você se sentiu mais valorizada do que em casa? Estou pensando nas palavras da ex-namorada no Facebook. Ela o fez pensar no passado. Para as mulheres, pode ser a palavra do romance. Para os homens, talvez seja a palavra da pornografia. Casados e solteiros, homens e mulheres, tenhamos cuidado com as palavras que ouvimos. Algumas destilam mel, mas são fel. Parecem uma coisa ao início, mas vão terminar na morte, na nossa e na das pessoas que nos cercam. E se estamos falando de algo tão perigoso, Renan, como nos protegemos? Há muita coisa prática que você pode fazer. Manter contato profissional no trabalho. Se afastar das redes sociais se forem um problema para você. Escolher melhores livros para ler. Ter um bloqueador no seu computador. Tudo isso é bom, ajuda. No entanto, se queremos estar protegidos de verdade, nós precisamos mergulhar mais fundo. O que tenho em mente, queridos? Ainda falando de palavras, nós precisamos escolher se vamos ouvir os enganos do pecado ou as promessas de Deus. Horas antes da crucificação, Jesus disse a Pedro: Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo. Mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. O alvo de Satanás era peneirar Pedro, ou a fé de Pedro. E o que isso significa, irmãos? A resposta está na fala de Jesus: eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. Ou seja, peneirar Pedro significava extrair dele a fé em Deus. Esta é a estratégia de Satanás, meu irmão. Ele quer nos fazer duvidar de Deus e de suas promessas. Quer nos fazer acreditar no engano do pecado. O amor ao dinheiro é pecado, por exemplo, porque ele, na verdade, é fé no dinheiro. O pecado sexual, da mesma maneira, nos faz esperar do sexo muito mais do que ele pode dar. É como escreve Piper: o grande foco do diabo não é amedrontar os crentes com fenômenos estranhos. É corrompê-los com coisas passageiras, inúteis e fracas. Qual é a alternativa? É fé nas palavras de Deus. É crer que Deus nos dará o que prometeu e que o futuro dele será incomparavelmente melhor do que qualquer presente do pecado. Certo cristão que lutava contra a pornografia confessou que a única coisa que o libertou foi a promessa da palavra de Deus. Ele citou Mateus 5:8, que diz: bem-aventurados os puros de coração, pois eles verão a Deus. E depois comentou: eis o que eu estava perdendo, a face de Deus.
E eis o que realmente satisfaz o coração: a face de Deus. É como combatemos os pecados sexuais, irmãos. Palavra com P maiúsculo contra palavra com P minúsculo. Não é apenas uma questão do que podemos fazer para não ouvir a imoralidade. É uma questão de encontrar em Deus um prazer maior, um deleite eternamente mais satisfatório do que qualquer experiência sexual neste mundo. É como canta o salmista: Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. Este é o caminho cristão. Busquemos prazer em Deus e nos afastaremos das tentações do pecado. Como podemos ser ajudados por este texto? Depois do início da conversa, chegamos à segunda divisão. Eu a chamei de filho. Eis o que quero que saiba de verdade. Os versos 7 e 8 registram: Agora então, meu filho, ouça-me. Não se desvie das minhas palavras. Fique longe dessa mulher. Não se aproxime da porta de sua casa. O paralelismo sinonímico encontrado nas expressões fique longe e não se aproxime serve para enfatizar a exortação do pai. É como se estivesse dizendo: meu filho, fique longe da tentação sexual. Não se aproxime dela. Não pense que é forte demais. Não ache que você pode brincar com a tentação sexual. Porque o filho deve atender à sabedoria de seu pai. Porque ele deve ficar longe das tentações sexuais. Leiamos a resposta que surge entre os versos 9 e 14. Para que você não entregue aos outros o seu vigor, nem a sua vida a algum homem cruel. Para que estranhos não se fartem do seu trabalho e outros não se enriqueçam à custa do seu esforço. No final da vida você gemerá, com sua carne e seu corpo desgastados. Você dirá: como odiei a disciplina, como o meu coração rejeitou a repreensão. Não ouvi os meus mestres, nem escutei os que me ensinavam. Cheguei à beira da ruína completa, à vista de toda a comunidade. São razões suficientes, você não acha? Segundo este texto, irmãos, o pecado sexual pode colocá-lo em um ringue de lutas cruéis, com cônjuges, amantes e estranhos. O pecado sexual pode levá-lo à falência material, litígios sem fim, divisão de bens, novos relacionamentos. Este pecado pode provocar doenças físicas e mentais, pode encher a alma com remorso: eu deveria ter ouvido os meus professores, e pode levá-lo à vergonha pública, exposição e descrédito perante familiares, amigos e irmãos. Muita coisa então está em jogo, querido. Poucos minutos de prazer sexual jamais poderiam compensar tamanha perda. Nem tudo, porém, é assustador nesta conversa.
Entre os versos 15 e 20, o pai ideal de Provérbios aponta o caminho da bênção do sexo para o filho. Ele lhe diz: beba das águas da sua cisterna, das águas que brotam do seu próprio poço. Por que deixar que as suas fontes transbordem pelas ruas e os seus ribeiros pelas praças? Que elas sejam exclusivamente suas, nunca repartidas com estranhos. Seja bendita a sua fonte. Alegre-se com a esposa da sua juventude. Gazela amorosa, corça graciosa. Que os seios de sua esposa sempre o fartem de prazer e sempre o embriaguem os carinhos dela. Por que, meu filho, ser desencaminhado pela mulher imoral? Por que abraçar o seio de uma leviana? Estamos diante de uma metáfora. A água que mata a sede. E o ensino do pai deste livro, segundo um comentarista, é: meu filho, a resposta à tentação sexual da praça é encontrar pleno prazer em casa. Lembre-se, você tem uma fonte de prazer e esta sim é abençoada por Deus. Antes de falar de como aproveitar esta bênção, vamos tratar de como não perdê-la. Certo comentarista escreve: parece que somos os únicos que brincam com o perigo só para ver até que ponto podemos chegar. O animal foge assim que sente o cheiro do caçador, os homens não. Nós somos ingênuos. Pensamos que podemos brincar com a tentação sexual sem cair em pecado. Não vai dar certo, amigo. Foi Jesus quem disse: vigiem e orem para não entrar em tentação. Ele não disse não cair em tentação. Jesus disse para não entrar em tentação. A ideia é: se alguém entrar, dificilmente ficará de pé. Por isso, o conselho da Bíblia é unânime. O Antigo Testamento, como acabamos de ouvir, nos adverte: fique longe da mulher imoral. O Novo Testamento, nas palavras de Paulo aos Coríntios, nos exorta: fujam da imoralidade sexual. Namorados se perguntam qual é o limite. Quão longe podemos ir? A Escritura responde: não entrem em tentação. O mesmo vale para homens e mulheres casados. Até onde posso ir nesta conversa inapropriada? Neste filme inapropriado? Fuja da imoralidade sexual. Não se aproxime dela ou você vai cair. Pode acabar perdendo a bênção de Deus. Agora, se quer desfrutar da bênção do sexo, jovem, a única opção que você tem é case. Não é o que ouvimos. O que se escuta hoje é: você é muito jovem para isso. Aproveite a vida um pouco mais, deixe isso para depois. Este não é o ideal de Deus para vocês, jovens cristãos. Por um lado, escreve o Dr. Merck,
Este texto está dizendo: não namorem, até que tenham condições de pensar em casamento. Por outro, o mesmo texto está clamando aos jovens: se podem casar, não demorem demais. Paulo diz basicamente a mesma coisa aos coríntios. Se não conseguem controlar-se, devem casar-se, pois é melhor casar do que viver abrasado. Algo parecido pode ser aplicado aos casados. Para vencer as tentações da rua, como ouvimos do sábio, nós precisamos estar satisfeitos em casa. O apóstolo Paulo usa a mesma estratégia quando escreve aos Coríntios. No capítulo 6, temos o alerta: fujam da imoralidade sexual. No 7, porém, encontramos: não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento e durante certo tempo, para se dedicarem à oração. Depois unam-se de novo, para que Satanás não os tente por não terem domínio próprio. Em outras palavras, comenta o Dr. Tremper Longman, a melhor defesa contra o adultério é um grande ataque no casamento. O pastor Ortland, comentando o verso 19 do nosso texto, escreve: ele enfatiza duas coisas. O verso 19: a qualidade e a quantidade do sexo no casamento. Fartar-se de prazer e estar embriagado falam da qualidade. E o advérbio sempre fala de quantidade. Ele concorda com Tremper Longman. A melhor defesa contra o adultério é um grande ataque no casamento. E para aqueles que estão se perguntando sobre este ataque no casamento, eu sugiro: vamos aprender com a oração que temos no texto de Provérbios, versos 18 e 19. Depois da bênção paterna: seja bendita a sua fonte. O sábio acrescenta: alegre-se com a esposa da sua juventude. Sexo como um parceiro só durante a vida inteira não é quadrado, cansativo ou monótono. Muito pelo contrário. À medida que o amor cresce, a relação sexual só melhora ao longo do tempo. Pois quem poderia conhecê-lo melhor do que a sua esposa? Conhecê-la melhor do que o seu esposo? Quando chama a nora de gazela amorosa, corça graciosa, o pai ideal de Provérbios está ensinando o filho a elogiar a esposa. As expressões são mesmo culturalmente distantes. Sabrina me mataria se eu as usasse. Ainda assim, irmãos, seu ensino é importante. É como se o pai estivesse dizendo: meu filho, aprenda a elogiar sua esposa. Honre e aprecie a beleza de sua mulher. Por que temos tanta dificuldade para elogiar o cônjuge? Quantas coisas maravilhosas você poderia dizer dele, dela. Faça-o hoje. Para concluir esta divisão, as expressões do verso 19, fartar-se de prazer e embriagar-se de carinho, apontam para o elemento recreativo do sexo. O autor nada fala aqui de procriação, é prazer mesmo. Sexo para a glória de Deus.
feito entre um homem e uma mulher casados, deve ser prazeroso. Se desfrutamos desta bênção no casamento, por que seríamos desencaminhados pela imoralidade sexual? Por que trocaríamos a bênção pelos pecados sexuais? Para terminar este sermão, queridos, vamos ouvir a última parte do diálogo. O pai de Provérbios diz: filho, agora decida o que quer da vida. Depois de uma conversa séria e de apontar os dois caminhos, a maldição do sexo e a bênção de Deus sobre o sexo no casamento, o pai chama o filho à responsabilidade. É você quem vai decidir o que fazer agora. E para ajudá-lo uma última vez neste texto, o pai ideal lhe oferece o seu melhor conselho: Deus. Ele escreve versos 21, 22 e 23. O Senhor vê os caminhos do homem e examina todos os seus passos. As maldades do ímpio o prendem. Ele se torna prisioneiro das cordas do seu pecado. Certamente morrerá por falta de disciplina. Andará cambaleando por causa da sua insensatez. Trata-se de uma conclusão teológica. Se nada do que disse lhe tirar do caminho do pecado, lembre-se, meu filho, Deus vê e Deus julga. O insensato vai terminar preso nas cordas do próprio pecado, porque rejeitou a disciplina do pai e porque não teme ao Deus que tudo vê. O insensato vai acabar morto pela própria desobediência. Não é o que eu quero para os meus filhos. E certamente não é o que você deseja para os seus. Se estamos na mesma página, então, não podemos abrir mão da pregação integral do Evangelho. Deus ama e perdoa, é verdade. Mas Deus também é justiça que condena. Será que os nossos filhos sabem disso? Porque vivemos na era da autoajuda. As pessoas se concentram muito mais nas consequências temporais do pecado sexual. É comum ouvir coisas do tipo: tenha cuidado com o sexo, minha filha. Você não quer ficar grávida tão cedo. Se cuide, meu filho, ou então vai prejudicar sua carreira. Poucas pessoas, no entanto, estão dizendo aos filhos: cuidado com o pecado sexual. Ele pode levá-lo para o inferno. Mas foi o que Jesus disse. É melhor perder uma parte do corpo do que ser todo ele lançado no inferno. Foi o que Paulo escreveu aos Gálatas. Os que praticam a imoralidade sexual não herdarão o reino de Deus. Não tem como ser mais claro. Os que se rendem à imoralidade sexual não entrarão nos céus. Os que preferem não cortar o pecado sexual serão lançados no inferno. Os que não buscam a santidade jamais poderão ver a Deus. E os que se deleitam nos pecados sexuais
sucumbirão no dia do juízo final. Seu filho sabe disso? Você entende o que eu estou falando? Mas pastor, meu filho é um crente. Renan, eu sou um cristão. Será mesmo? Você tem certeza? Uma das provas da salvação, queridos, é a luta por uma vida santa diante de Deus. O teste para descobrir se sua fé é do tipo que salva é descobrir se ela é do tipo que santifica. Não estamos falando em perfeição. Os santos nem sempre vencem. A questão é que decidimos lutar. E não que lutamos sem falhar. Jesus não prometeu o desaparecimento da luta contra o pecado sexual. Mas ele disse que uma marca da salvação é que, em vez de nos acomodarmos com o pecado, nós vamos perder um olho na luta contra ele. Você está lutando, meu irmão? Tem lutado, minha irmã? Ou será que cansou? Será que, como diz o sábio, as cordas do pecado sexual fizeram de você um prisioneiro? Você está lamentando a esta altura da vida com o filho do sábio: eu deveria ter ouvido os meus professores. Se é como está, mas se sabe que é um filho de Deus por causa de Cristo, resolva voltar para casa. O filho pródigo chegou ao fundo do poço, mas disse: eu ainda tenho um pai, eu voltarei para casa. Você também tem. Se foi salvo por Cristo, mesmo que esteja longe, você ainda tem um pai. Volte para casa. Ele vai recebê-lo. Ele vai limpá-lo. O pai pode restaurá-lo outra vez. E se não é um cristão, mas sabe, mas sente que está perdido por causa dos pecados sexuais, clame ao nosso Salvador. Se seguir o caminho do pecado, ele vai levá-lo ao inferno. Mas se correr para Cristo, ele vai livrá-lo da condenação e depois vai levá-lo para o céu. Como ele o faz, Renan? A boa notícia do Evangelho é diferente de qualquer outra coisa que você ouviu. A boa notícia que temos para você não é: se esforce e você será liberto dos pecados sexuais. Não. A boa notícia que temos para você é: receba o que Jesus fez na cruz e seja salvo para a glória de Deus. Jesus não morreu para entrar para a história, irmãos. Não morreu para ser um exemplo meramente. Jesus morreu, como diz Pedro, para levar em seu corpo os nossos pecados, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas nós fomos curados. Ou seja, na cruz, Jesus trocou de lugar comigo e com você. Os meus pecados, os seus pecados foram jogados sobre os ombros dele. Ele recebeu o que era meu. O inferno que deveria cair sobre a sua cabeça, caiu sobre a dele. Por amor, por graça,
Ele nos deu o que era só dele. Justiça e obediência, filiação ao Criador de todas as coisas. Ele recebeu os nossos pecados e pagou por eles. Assumiu as nossas feridas e nos curou de todas elas para todo sempre. Jesus não estava nos apontando um exemplo meramente. Estava nos salvando. Estava nos comprando, nos resgatando. Se entende que é escravo do pecado e necessita de salvação, venha a Cristo neste dia do Senhor. Creia que Ele morreu na cruz para salvá-lo da condenação e do domínio do pecado. E depois junte-se a nós na luta por uma vida santa que glorifica a Deus em tudo, inclusive na maneira como vemos e lidamos com o sexo. Já que comecei com John Piper, sinto-me obrigado a concluir com ele também. Em Graça Futura, Piper conta que tem o estranho hábito de ensaiar a morte ao final de cada ano. Ele escreve: os 365 dias que levam ao fim do ano são como o tempo de uma vida em miniatura. Parece um ensaio do que está por vir. Imagino encontrar Cristo na manhã do primeiro dia do ano e pergunto: será que Ele vai olhar para o ano que passou e dirá: muito bem, servo bom e fiel? Piper continua: é uma coisa fantástica fazer um tribunal sobre minha morte. Se chegar ao final do ensaio e descobrir que o ano não foi bem vivido, geralmente tenho uma nova chance. É como um novo começo. E o bom dos ensaios é isto: eles nos mostram onde estão as fraquezas e nos dão tempo para fazer os ajustes para a noite de abertura. Por que não fazemos isto hoje? Por que não ensaiamos? Se o seu não ficar tão bom, não desista, meu irmão. Continue tentando. O alvo é que um dia sejamos capazes de dizer com o apóstolo Paulo: está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Até lá, sigamos lutando, combatendo o pecado que nos assedia. Vamos perseverar em Cristo e na igreja dele. Guardemos a fé no Evangelho que salva da condenação e liberta do domínio do pecado sexual. Curve a sua cabeça onde você está. Faça a sua breve oração em resposta à mensagem que você ouviu.